Olá, pessoal. Vamos só dar só mais um tempinho para ver se vai chegando mais alguém. Vocês me escutam bem? Sim, Oi, Nick. Olá, boa noite. Tudo Boa bom, noite, Erika? Nick. Boa noite. Tudo sim. boa noite. Não, Nadir. Eu tentei fazer aquele que você falou, mas depois eu vou tentar. No próximo encontro a gente vê se a gente consegue. Ah, ótimo. Tá certo. Obrigada. Pronto, 10 minutos se passaram. Vamos começar, gente. Então, eu me chamo Érica Cândido. Agradeço aqui a todos por terem aceitado esse convite, esse grande desafio, né? Que é um pouco falar um pouco também sobre a psicologia hospitalar, lembrando que é uma área nova para mim, tá? E por isso que surgiu essa necessidade de estudar a psicologia hospitalar, né? Então, como eu estou em formação com relação à logoterapia, então, nada mais justo do que a gente tratar esse assunto à luz da logoterapia, né? E o nome do nosso grupo é o Farol, tá? Que é assim que eu considero a logoterapia, enquanto um farol. E eu fiz aqui alguns slides, que é para a gente se nortear um pouco diante da noite de hoje. Eu confesso que estava um pouco ansiosa e até fiquei um pouco nervosa, mas normal. Mas que bom ter vocês aqui, que bom. Nicolas também entrou, um grande amigo, e isso é muito bom, porque esse tipo de troca, né, nós somos eternos aprendizes. Eu acredito que eu vou também aprender muito com vocês. Então, gente, eu comecei há mais ou menos um mês a trabalhar na área da psicologia hospitalar. Eu já sou formada em psicologia, já tem 6 anos, mas eu comecei a trabalhar na área de nefrologia, né, com os pacientes com insuficiência renal, tá? Então, as pessoas que fazem hemodiálise. E, assim, é um campo bastante singular, porque o público, né, da insuficiência renal, eles apresentam muitas vezes, eles apresentam muitas vezes um, um emocional bastante debilitado devido a todo o contexto da hemodiálise. Né? Então, procurei logo uma supervisão. Não encontrei na área da logoterapia, e a minha supervisora ela é da CP. Mas assim, mas a gente fica bem livre, né, para que a gente possa conversar sobre o tema da hemodiálise, porque ela tem muita experiência nesse campo e ela é psicóloga aqui no Recife. Tá? Eu não sou do Recife, moro próximo, 40 minutos,
Eu moro numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, tá certo? Deixa eu situar um pouco vocês, porque vocês conhecem mais aqui com relação a Porto de Galinhas, né? Então, eu estou pertinho de Porto de Galinhas. Já escutaram falar? Eu já. Aí, o objetivo geral do grupo, eu coloquei o seguinte, lembrando que o planejamento, né, o objetivo, tudo é flexível e a gente pode construir juntos, tá certo? Mas eu coloquei da seguinte forma: aprofundar os estudos em psicologia hospitalar, à luz da logoterapia e análise existencial, a partir das trocas de experiências vivenciadas pela leitura prévia dos assuntos abordados, proporcionando aos colaboradores, que somos todos nós, né? Os participantes do grupo, uma valiosa aproximação com a prática do psicólogo hospitalar a partir do legado e pensamento de Victor Emil Frankl. Todos concordam com esse objetivo? Fique à vontade. Passando. Aí os específicos. Aprofundar nossos conhecimentos em psicologia hospitalar, à luz da logoterapia e análise existencial. Promover reflexões a partir do legado e pensamento de Viktor Frankl e o acolhimento aos colaboradores participantes do grupo. Vamos nos apresentar. Então, me apresentei um pouco, né? Estou me apresentando aqui um pouco. Me chamo Erika Cândido e, devido a essa demanda, eu estar há um mês trabalhando na área da psicologia hospitalar, então senti a necessidade de estudá-la mais profundamente e à luz da logoterapia, porque a logoterapia é justamente a abordagem que eu estou em formação, apesar que a logoterapia chegou para mim desde 2012, quando eu ainda era estudante do curso, e de lá para cá eu sempre venho buscando estudar, mas considero que o meu estudo ele se aprofundou mais do ano passado para cá, né? Então, buscando sempre novos conhecimentos. Tá? Atualmente, eu estou na especialização da UVEF, vai até começar a minha turma, agora dia 20 de agosto, e também até me matriculei no curso de formação da Casa do Sentido. Mas eu gostaria de escutar também vocês. Quem são vocês? Se apresentam um pouco. Como que a logoterapia chegou até vocês? E se vocês concordam com os objetivos que eu trouxe. Vou desligar o meu microfone. Oi, boa noite. Meu nome é Suerda. Eu sou estudante do quinto período de psicologia. Confesso que ainda não me aprofundei sobre o que é logoterapia, por isso que eu estou fazendo parte, através de uma amiga, a Nadia, ela me convidou. E não sei nada, eu estou aqui para aprender. Seja bem-vinda, Su. Obrigada. Então, já vou aproveitar. Eu sou a Nadir, né? Que Suerda falou. Então, também estou no quinto período de psicologia. Estou à noite, ela está à tarde, né? Que ela precisou mudar. E como a gente viu esse convite no grupo, o nosso colega de pleito, aí a gente está aqui para aprender. De onde vocês são? É da Facho, Olinda. Zirlanda, a professora Zirlanda de lá. E ela é logoterapia. Falei com ela outro dia. Inclusive, ela estava buscando um livro. Eu disse, espera aí que eu tenho. Mandei para ela o que não está escrito em meus livros. Nós tivemos aula com ela, acho que no terceiro período, não foi, Suerda, se eu não me engano. Foi sim, Ná.
A gente teve aula com a professora, foi fenomenologia existencial. Quase que não sai. Gente, eu estou com meu microfone desligado porque meu cachorro está latindo bastante, tá? Desculpa. Mais alguém? Vamos Bom, nos apresentar? eu aqui. Eu sou a Cláudia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Bom, eu já estou me sentindo um pouquinho deslocada e um pouquinho de hashtag inveja de vocês. Primeiro que eu acho que vocês estão passando calor, porque eu estou vendo todo mundo de camiseta, né? Opa, essa é a camomila, tá, gente? Eu estou aqui congelando, eu sou de São Paulo, do ABC. E é assim, gente, eu também, como a Priscila, eu ainda sou aluna, tá? Estou no 7º semestre. E é assim, gente, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu estou achando que não, pelo que vocês estão falando. A minha graduação é muito fraca em relação à logoterapia. É uma pincelada muito assim, pinceladinha mesmo. A gente ouve falar na logoterapia, mas muito superficial. Eu estou tendo que correr por fora, porque assim, mesmo estando no 7º semestre, eu já sei que lá pela frente não vai vir nada além disso, do que eu já vi. Eu vi psicologia humanista, e dentro da psicologia humanista a gente viu alguma coisinha de logoterapia. Só, acabou, ponto final. E assim, foi uma perda que para mim era uma expectativa que eu tinha, porque eu já tinha lido um livro do Viktor Frankl, já tinha meio que me apaixonado. E aí nessa disciplina eu comecei a ler os outros. Aí não tem jeito, gente. Quem leu alguma coisa dele se apaixona, porque eu acho... É assim, você pensa, não é possível que ele escreveu o que ele escreveu quando ele escreveu. Para mim, eu fico com a impressão que ele escreveu isso, sei lá, 2, 3 anos atrás, porque é tudo muito tão recente, mas tão recente, que não é possível, gente. Como ele teve uma visão do que está acontecendo, do que é o mundo agora. E assim, outra coisa que eu estou amando já esse grupo, pelo que você colocou dos objetivos, eu acho que até pela sua experiência, que você, mesmo que você está começando agora, Érica, eu acho que você vai poder trazer uma experiência assim, muito legal para nós, que é o seguinte, é a sua experiência que você vai ter trabalhando com os médicos. Eles aceitam isso, eles aceitam esse psicólogo, eles aceitam essa humanização que o Victor tanto fala com os pacientes. Muito bom sua pergunta, Cláudia, até porque, como eu estou chegando agora, né, estou conhecendo o terreno, mas muitas coisas que eu já estou buscando levar para a minha prática, como, por exemplo, a musicoterapia, tá? Porque eu gosto de trabalhar muito, tanto eu como o Nicolas também, nós gostamos de trabalhar com a logoarte, né? Então, a busca de trabalhar essa sensibilidade, a busca do sentido da vida a partir da arte, né? Então, tem surtido alguns efeitos já, né? Então, e por sinal, hoje eu estava até vendo no Instagram de uma colega, pronto, essa colega minha, que ela atualmente ela é minha supervisora, então, levando música, né, para dentro da hemodiálise, entende? Porque não é fácil não, viu? Para as pessoas que estão ali dialisando, tá? Muitas chegam a óbito na própria máquina da hemodiálise. Muitas chegam ao óbito, certo? E assim, e os outros veem, né? E quando os outros veem, aí fica o medo, o receio, sabe? O pavor. Alguns aceitam o tratamento porque a hemodiálise, no caso, ela é a manutenção da vida, entende? Para aquelas pessoas ali. E assim, eu tenho até um artigo aqui assim que eu comecei a trabalhar, eu baixei. Ele, na realidade, é um artigo, mas ele é um resumo de uma monografia que eu ainda não achei. Mas eu vou procurar, assim que eu achar, eu mando no grupo da gente. E essa monografia é justamente falando do trabalho do psicólogo hospitalar dentro da hemodiálise à luz da logoterapia. É apaixonante esse artigo. Depois eu mando para vocês. Tá, legal. É isso. Obrigada. Mais alguém? Cadê você, Niki?
Tô aqui, tô deixando para o pessoal se apresentar. Eu acho que eu vou ficar por último, para eu conhecer também as pessoas. Tá certo. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Eliezer Rogério, se quiser me chamar de Rogério, pode me chamar de Rogério. Eu estou acabando de me formar em psicologia, apresentei legal semana passada, e eu iniciei a pós de logoterapia faz uns 2 meses, mais ou menos, lá o UVF também. E eu já estudo Santa Catarina, então eu estudo Santa Catarina, tem Santa Catarina, tem uma Santa Catarina, que está um pouco frio, bem menos do que nos últimos dias, nas semanas anteriores. Com o meu contato com a logoterapia, acho que toda a trajetória do estudante, do acadêmico de psicologia em relação à logoterapia é muito parecido, porque é sempre muito raso, quando não inexistente, né? Praticamente passa batido, assim. E quando você começa a estudar a logoterapia, você fica surpreso com a relevância que ela tem, com a proximidade que Frankl teve com Freud, como é que as pessoas não sabem, assim, a respeito da história de Frankl, né? Mas eu acho que a logoterapia está numa ascendente, assim, eu percebo que eu tomei algumas surpresas, assim, recentemente. Eu fui numa farmácia comprar um remédio, comentei alguma coisa e tal, e a pessoa conhecia Frankl, conhecia a logoterapia. Outro dia um chefe, né, que eu trabalho também falou que conheceu o Frankl por uma outra leitura, e começou a comprar os livros dele, começou a ler, comprou um em inglês para treinar o inglês. Então, e era coisa rara, assim, né? Na academia eu conversei com alguns professores, pô, Viktor Frankl, logoterapia, o cara fazia cara de, o quê? Como assim? Tipo, não sabia o que era. Outros colocavam à tona o estigma da religião, né? Disse, não, é que isso é coisa de pessoas religiosas se identificam muito, não sei o quê. Então, e eu no primeiro ano, eu estava terminando de ler um livro, né, quando eu iniciei a graduação, e aquela primeira semana de apresentação, eu estava lendo um livro, que não tinha nada a ver. E o colega passou por um momento, a gente começou a conversar, e ele citou o Frankl, eu conhecia, e daí eu fui no YouTube buscar alguma coisa, alguma informação, mas aquilo ficou, não vou dizer esquecido, mas veio outros teóricos, outras abordagens. E lá pelo terceiro ano, um professor comentou de novo em Frankl, ia ser uma pincelada também. Ele acabou mudando de faculdade, eu pensei, poxa, agora não vou conhecer Frankl. Daí veio uma professora que assumiu uma matéria no quarto ano e a gente fez um trabalho de logoterapia. Entrevistamos online, né, a professora Sheila, da UVF, né? E aí comecei a aprofundar, algumas colegas iniciaram a pós, me convidaram, eu pensei, não, vou começar a terminar a formação para depois fazer a pós. Mas fui na jornada da logoterapia, eu fiz aniversário, acho que foi 2019, e aí me encantei, assim, me encantei pelo ambiente, pelas pessoas, pela história de Frankl, e aí já comprei vários livros, comecei a ler os livros, e a biografia de Frankl é muito incrível, assim, não tem como, a colega falou, né, não tem como não ficar impactado, né, esse limite, né, da fila da morte, fila da vida, embarca, não embarca, né, por muito pouco mesmo, ele poderia ter morrido lá, não sobrevivente, e não é mais, né, o Em Busca de Sentido não é mais um livro sobre a história da Segunda Guerra, né, é algo importante, né, da relevância que ele tem. Enfim, eu arrisquei fazer uma TCC também, uma análise dentro se havia nexo causal entre suicídio de policiais militares, né, e atividade, né, que eles exerciam à luz da logoterapia, mas fiquei muito preocupado, muito zeloso, assim, de saber se eu estava falando com base, porque eu não tinha um orientador em logoterapia, né, eu tinha um orientador, mas a abordagem dele era TCC, então eu fui desvendando esse universo da logoterapia cada vez mais encantado, cada vez mais tendo a convicção, a certeza da abordagem, assim, que faz muito sentido, né, para a vida, assim, né, e conhecendo pessoas, conhecendo professores, alunos, pessoas que estão começando, pessoas que já estão caminhando aí já há mais tempo nessa jornada. Então, acho que é uma rica oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês e conhecendo um pouco mais dos apaixonados aí pela logoterapia. Muito bom, Rogério. Muito bom. Mais alguém?
Custódio, da Bahia, de Catu, assim, e já faz alguns anos que eu tive contato com a logoterapia, a partir do livro Um Sentido para a Vida, e num trabalho de uma graduação que apresentou diversas escolas psicológicas, entre elas a logoterapia. O aluno da Unilife, já há mais ou menos uns 5 meses, realizando essa especialização, e tem que aprofundar essa pesquisa de logoterapia no ambiente escolar. Muito bom, Pedro, ter você aqui. Muito bom. Mais alguém? Dona Gui, abre o microfone e fala com o pessoal que você escreveu. Vi que eu havia esquecido de dizer que eu trabalho no hospital psiquiátrico, né? O Ulisses Pernambucano. E queria passar o Foi pessoal lá, monitora né? lá. Não, não Foi trabalho em recurso monitora. humano. Aham. Lá no Ulisses? Aham. Eu estudei na Fafiri, aí eu fui monitora lá durante um ano. No caso, eu fui Beleza. monitora pela Fafiri, com Giovana. Sim, massa. Agora tem poucos pacientes, né? Na época que eu entrei lá em 91. Em março fez 30 anos. Então, acho que tinha para mais de 400 pacientes. Hoje só tem 115, 120, né? Tem pavilhões desativados. Uma pena, né? Então, querendo fazer parte lá. É verdade, até porque o casarão é da época do Brasil colonial, né? Muito Centenário, né? muito rico aquele local ali. E na realidade, para quem não conhece, o Ulisses Pernambucano é o segundo hospital psiquiátrico do Brasil, porque o primeiro foi da Praia Vermelha. O primeiro foi da Praia Vermelha na época do Brasil colonial, né? Então, a história da psiquiatria no Brasil. E o segundo, o Ulisses Pernambucano, que ainda mantém, né? Ele é enorme, são hectares, né? E ele fica no bairro da Tamarineira, em Recife. Quem um dia vier a Recife visitar, fica aí o convite para conhecer o hospital. Pois é, pode chegar lá, que eu apresento. Muito bonito. Mais alguém se apresentar? Bom, acho que eu vou então. Não sei se sobrou mais alguém, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nicolas Brandão. Eu trabalhava em consultoria de recursos humanos. Passei por grandes empresas daqui e de alguns outros países também. Sou estudante de psicologia concluinte do 10º período. Também sou da primeira turma da Casa do Sentido, de logoterapia e análise existencial. Vou concluir também junto com a faculdade agora em dezembro. E decidi largar os recursos humanos para ficar só na clínica mesmo, né? Eu venho já da administração, então quando eu entrei na psicologia era muito cômodo, né, para mim continuar em recursos humanos, porque tem uma proximidade, inclusive na administração a gente estuda recursos humanos também, tem, né, uma certa atuação de administradores nessa área. Mas eu costumo usar a metáfora de que eu era um bagozinho, né, um pedacinho de laranja encaixado numa cabeça de alho, né? Praticamente tem o mesmo formato, né, de um dente de alho, mas eu ficava ali, né, e nem todo lugar que a gente se encaixa é o nosso lugar. Então, trabalhando, né, com empresas daqui do Brasil, naquela correria e contrata e demite, eu comecei a perceber que a área de recursos humanos, né, empresas, né, que eu trabalhava bastante com empresas de moda, empresas de estética, empresas de cerveja,
acaba sendo muito pesado, né? Era muito pesado para mim e começou a conflitar com os meus valores, né? E, enfim, eu já vim estudando a logoterapia desde o meu terceiro período de faculdade, que foi quando eu descobri numa aula que uma professora deu extremamente mal, né? E aí ela falou, né, que iria dar, né, no cronograma no início do semestre, e aquilo me impactou tanto, só o nome, logoterapia, eu dizendo, o que danado é isso? O que é isso? Que eu nunca ouvi falar, e fui atrás. No que eu fui atrás, né, em busca de sentido, e a gente vai puxando aqueles outros livros, e aí todo mundo se impacta, né, como a Cláudia disse, não tem como não amar. E quando chegou no fim do semestre, né, em que a sonhada aula de logoterapia que a professora que me impactou iria dar, né, eu já tinha lido mais de 5 livros de Frankl, mais de 2 livros de Elizabeth Lucas, já tinha procurado várias coisas com outros professores, e a aula foi extremamente errada, cheia de erros, cheia de coisas que eu nunca ensinaria. Mas se impactou alguém, né, naquele momento, eu estou aqui para provar. Impactou uma pessoa. E hoje eu divulgo muito a logoterapia aqui em Recife, esqueci de dizer de onde eu sou. Eu divulgo muito a logoterapia aqui em Recife. Tento dar toda a força possível, inclusive fazer interações com outras pessoas de outros estados, né? A Casa do Sentido, ela, por exemplo, é uma instituição que me ajudou bastante nisso, porque ela pega, né, tem pessoas de São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, então junta tudo, né, e a gente acaba tendo aquela amizade a nível Brasil, né? Então me ajudou muito a também fazer essas trocas. E hoje em dia eu também, né, hoje em dia não, né, desde do período passado, eu já iniciei meus atendimentos clínicos e eu já notei que seria necessário eu ter uma supervisão por fora, porque a supervisão de fenomenologia existencial que tem na faculdade não iria dar conta da minha prática, que iria ser logoterapêutica, porque não tinha como tirar a logoterapia de mim. Então, eu consegui uma supervisão com Lorena Bandeira, estou com ela já vai fazer um ano, e essa é um pouco da minha caminhada aí, o que é que eu tenho feito. Meu TCC está sendo desenvolvido também na perspectiva da logoterapia, e se Deus quiser, vai ser publicado, né? Eu espero em 2022 já tá colocando nos grupos de logoterapia aí. Então, se vocês verem algum Nicolas, né? Eu nunca vi um Nicolas da logoterapia, acho que eu sou o primeiro. Se tiver outros aí, né? Mas se vocês verem o Nicolas Brandão aí nos artigos em 2022, muito provavelmente serei eu. Então, gente, eu estou aqui não como professor, não como uma pessoa que já tem muito tempo na logoterapia, eu estou aqui para aprender com vocês mesmo. Mas para mim é muito importante realmente que a logoterapia seja passada de uma maneira muito ética e muito íntegra, né, conforme os preceitos. Isso não quer dizer inovar, tá? Inclusive, é uma das coisas que na supervisão com Lorena a gente acaba aprendendo bastante. Ela é uma pessoa bastante inovadora e contamina a gente com isso. Então, a inovação ela é feita com base no que já existe. E às vezes a gente, né, cria coisas novas e quer dizer que é inovação. Então, né, só para vocês situarem, então, eu estou aqui, mas, né, surgiu alguma coisinha, né, eu vou dar uma puxadinha de volta, com certeza, para dizer, ó, isso aqui que é logoterapia. Então, eu passei bastante por isso aqui em Recife também, né, eu sempre trazendo a logoterapia para faculdades como a Fafiri, já dei palestra na Fafiri mesmo como estudante, lá na própria Exuda, que é de onde eu venho. Não passei pela faixa ainda, acho que é porque, né, já temos uma representante da logoterapia lá, mas na Fafiri ainda não tem, né? Então, estou eu aqui, né, mesmo como estudante, já representando a logoterapia, mas a gente tem outros expoentes, como Marcos Túlio, lá na Católica, a própria Zirlana na faixa, né? Enfim, a logoterapia é muito tímida aqui em Recife, no Nordeste, mas está crescendo, né? Aliás, no Nordeste eu não posso falar que não, porque na Paraíba tem um grande expoente lá. Mas aqui em Pernambuco é bem tímida ainda e a gente está buscando melhorar isso aí. Então,
esse é um pouquinho da minha trajetória, né, para vocês me conhecerem. Enfim, né, vou tentar sempre participar, talvez, né, estava até falando com a Érica, meu tempo agora nesse semestre é bem corrido, né, o último semestre de faculdade com os atendimentos clínicos vai pesar mais, né, hoje já marcaram mais um paciente para mim, então eu não quero, né, me comprometer muito, mas sempre que puder eu vou estar por aqui com vocês. Eu quero tomar liberdade de transmitir uma mensagem para o Nicolas, que é muito satisfatório ter alguém aqui que conhece a professora Lorena Bandeira, que sempre é muito querida nas dúvidas que eu tiro com ela no Instagram, sempre muito prestativa, muito carinhosa, muito apaixonada pela logoterapia, e é sempre muito gostoso ouvi-la falar sobre logoterapia. Então, só queria fazer esse registro muito bom. Muito, ela é muito acessível, viu? Então, se precisar, realmente, fala com ela no Instagram, que ela realmente lê, realmente responde. Então, não é porque eu faço supervisão com ela, não é porque realmente, mesmo quando eu não era supervisando dela, ela me tratava da mesma forma que ela me trata agora. Maravilhosa mesmo, a Lorena. Até, por sinal, ano passado eu fiz até uma live com ela lá no meu Instagram. Foi bem Muito legal. boa, E por ela sinal, depois compartilha com o pessoal aqui no grupo. tá certo. Ai, gente, muito bom ter vocês aqui, porque é uma forma de a gente somar, né? Uma forma de a gente agregar conhecimentos. Fico feliz, Nick, que lá, Nick, você falou da Papiri, como eu sou de lá, então, assim, quem puxou a logoterapia ali dentro foi eu, né? E, assim, e muitos estudantes que foram para a logoterapia, alguns, não foram todos, né? Claro, mas alguns que foram, foi que a gente pode se apresentar, Priscila. Abre tua câmera. Hoje está bem tímido lá, sim. Tanto é que quando eu fui para lá, o pessoal que conhecia por causa de um professor que é de Aham, lá da Exuda também, que me puxou para lá, para dar essa. Aproveitou, né, a pandemia, que estava mais fácil na sim. interação. Mas enfim, vou deixar a colega se apresentar. Cadê Priscila? Estou aqui. Hoje eu não vou conseguir abrir minha câmera, não, porque eu estou pelo meu notebook e a câmera está quebrada. Ah, Mas tá na certo. próxima, prometo, eu vou entrar pelo telefone. Então, gente, boa noite de novo. Acho que é porque quando eu entrei, estava só a Cláudia e a Érica. Então, meu nome é Ana Priscila. Eu sou daqui de Montes Claros, Minas Gerais. Eu estou cursando. É a única mineira, incrível que pareça. Eu estou cursando agora, né? Vou começar agora o 8º período. E a logoterapia, ela entrou bem tímida assim na minha vida, através de uma. Acho que na vida de quase todo mundo, né? Uma amiga me falava sobre, mas assim, bem esporadicamente, nada muito, leia, não. E aí, durante as aulas de fenomenologia, a professora citou a logoterapia, né? Como a Cláudia falou, foi bem umas pinceladas assim também. E aí ela passou alguns artigos que eu fui ler, fui lá, deixa eu ler também o livro para ver, né, o famoso Em Busca de Sentido, que todo mundo estava comentando, acho que hoje na internet, pelo menos assim, alguns psiquiatras que eu sigo, também muitos psicólogos falam muito desse livro. E, por incrível que pareça, uma jornalista também que eu sigo, falo dele, vou ler também, né? E aí foi quando eu li o livro ano passado, e eu gostei muito do livro, porque eu fiz intercâmbio na Alemanha e foi algumas coisas que tem no livro foi muito próximo do que eu vivi assim, sei onde é o local, eu fui lá em Berlim, conheci as câmaras de gás, então assim, eu vi aquilo ali, ver ele contando, me recordei de muita coisa que eu tinha visto, e mesmo que era uma sensação ruim, mas lendo o livro eu pude permitir assim, pegar um pouco da experiência de Viktor Frankl e imaginar melhor, né, foi uma coisa mais concreta para mim. E aí eu descobri que agora, nesse período, na clínica, nosso professor, ele é logoterapeuta e vai abrir vou supervisionar vocês. Aí eu estou lá, né, tentando uma vaga, mas acho que vai conseguir, porque são poucas pessoas que conhecem. E eu estou bem ansiosa e tentando absorver os conteúdos que tem na internet,
A Lorena Bandeira mesmo é uma que eu tô vendo no YouTube. Inclusive, tem uma aula dela de introdução à logoterapia, que eu marquei para ver amanhã, pegando alguns conceitos também do livro que tem de Frankl e lendo. E estou gostando muito e espero poder contribuir e aprender mais ainda com vocês. Eu acho que é isso. Você vai contribuir bastante, Priscila. Eu queria só puxar um pouquinho sobre essa questão de supervisão, porque tem algumas pessoas que ainda vão chegar nesse período do atendimento clínico, né? Foi bastante difícil para mim aqui. Eu tive que defender bastante a logoterapia aqui na faculdade que eu estudo, para que ela fosse vista como uma forma de fenomenologia existencial, tá? Se a gente não, né, abordando fenomenologia existencial como uma abordagem. Vocês sabem que fenomenologia existencial não é uma abordagem, né? É uma teoria filosófica que esses psicólogos que têm uma aproximação fazem uma prática clínica sobre isso. Não é uma abordagem em si o que Heidegger fez, tá? É uma teoria filosófica. Mas, né, a gente tem que lembrar que existem teorias que se aproximam muito desse pensamento que é existencialista, né? Faz parte do existencialismo, mas que a gente não pode puxar esse ismo para ele, então por isso que a gente fala existencial, e que é da fenomenologia sim, porque a própria logoterapia ela tem uma base muito forte da fenomenologia da vida e dos valores, que é colocada por Scheller, tá? Então, depois quando eu acredito que vocês já saibam, mas se não souber, depois vocês vão vendo mais sobre isso, que Frankl ele fala muito sobre Scheller, e foi de onde ele puxou esses fundamentos, a questão de valores, dimensões, mas enfim, é muito importante a gente se manter atento a isso. E tem essa base filosófica dele, né? Naquele livro do Diogo, não, do Ivo, né? Estuda. Do Ele Ivo, fala sim. muito, Esse daqui, A Ética do Sentido da Vida, eu, inclusive recomendo essa edição nova, mas o tratado eu ainda não tenho esse, que é o Tratado de Logoterapia e Análise Existencial, também é muito bom, mas que eu só soube por Lorena. Isso, eu tenho esse também, Nick, da ética, do professor Ivo. E, por sinal, ele foi até meu professor na época que eu estava na Unilife. E tem também o próprio, aquele livro das memórias, o que não estava escrito nos meus livros, né? Sim, Aquela também. parte falando sobre os filósofos, como Mark Heidegger, isso. Também. Né? E Nietzsche. É muito importante a gente se manter atento a isso e que a gente vá, né, tente se vincular. Então, vocês que não têm a logoterapia aí na sua faculdade, era esse o meu recado, eu já esqueci. Vocês que não têm a logoterapia como uma possibilidade de atuação na clínica, lembrem que ela é um tipo de fenomenologia e ela é extremamente existencial, né? Ela faz parte de uma fenomenologia existencial até bem próxima, né, do que o que Heidegger fala. Então, eu consegui fazer os meus atendimentos sendo supervisionado, né, por fora também, mas não necessariamente precisaria, foi porque eu quis mesmo fazer a supervisão por fora, mas vinculado ao setor de fenomenologia existencial da minha faculdade. Então, corram atrás para tentar fazer a sua prática clínica em logoterapia, porque vale muito a pena. Foi bom, Nick, porque você falando agora do período de supervisão dentro do estágio obrigatório da faculdade, né? Eu tentei ainda, né? Mas sendo que eu não consegui, e também até porque os professores também, eles muitas vezes são rígidos, né? Com relação, não, a minha supervisão é em tal escola, né? Em tal abordagem, então eu não aceito a sua, entende? Mas assim, naquela época, 6 anos atrás, quando eu me formei, eu ainda pincelei a logoterapia dentro do meu trabalho, né, enquanto estagiária na clínica da Fafiri, e eu consegui algumas coisas. E isso rompe até com o próprio princípio da fenomenologia, de ser aberta ao diálogo. É verdade. Né? Então, se um supervisor de fenomenologia prende você a uma conexão específica, né, isso já diz aí, né, que talvez não seja tão fenomenológica essa supervisão.
O Nick, ainda falando na Fafiri, eu acho que foi os únicos que saíram de fato da logoterapia de lá só foi eu e Eric Moraes. Sim, conheço. Ainda não falei com ele, mas assim, o pessoal já fala mesmo. Inclusive o professor ia me apresentar e tal, mas né, a pandemia chegou. É. Vamos lá. E o legado de Victor Franco, né, gente? Então, essa pessoa tão autêntica, né, a tudo que ele trouxe desde o início, porque quando Victor Franco começou a pensar sobre o sentido da vida aos 4 anos de idade, né? E no livro sobre as memórias, o que não estava escrito nos meus livros, ele está lá contando todo esse relato, né? Então, quando ele percebeu sobre a sua própria finitude, né? Então, que um dia iria chegar à finitude. Então, ele, aos 4 anos de idade, ele começou a se perguntar sobre o sentido da vida. E só alguns trechos que me chamam a atenção, por exemplo, como o trecho onde ele estava numa aula de biologia, de ciências biológicas, ciências naturais, e ele já era um adolescente, e o professor disse que a vida de todo ser humano ela era algo natural, biológico, né, nesse contexto químico-físico, mas ele pergunta ao professor, e o sentido da vida? Né? Então, Viktor Frankl, ele, como foi uma pessoa criada dentro dos costumes judaicos, né, ele recebeu um grande afeto também da sua própria família, o senhor Gabriel Frankl. Isso, Nick. Né? Pode falar também, viu, Nick, por favor? O senhor Pode continuar, Gabriel pode continuar. Tá. O senhor Gabriel Franco, a senhora Elza, né? Então, eles, não só o Franco, como também os irmãos dele, receberam esse afeto, né? Da sua família, dos seus pais. E Victor, eu acredito que essa base que Victor recebeu, né? Dentro da sua infância, porque eu acredito muito nisso, nessa base dessa infância, não só dele, como de todos nós, né? Porque uma casa jamais se inicia pelo seu telhado, e sim pela sua base. Então, essa base que Victor recebeu trouxe muito, né, de aprendizado para o que ele construiu ao longo da vida dele, a partir do legado que ele deixou para todos nós. Né? Então, ele a princípio também, quando ele começou a se relacionar, por exemplo, com Freud, né, trocando suas cartas, e ele pôde subir nesse ombro de gigantes, né, para que ele pudesse também se constituir. Gostaria de complementar. Alguém gostaria de falar sobre o legado? Vou falar só um pouquinho, eu prometo. É muito interessante que a gente veja o legado de Viktor Frankl não só numa questão filosófica, né? Que muita gente, né, da psicologia acha que ele é extremamente filosófico, o que a logoterapia não é, convenhamos, né? Ela tem uma fundamentação sólida em filosofia, mas ela não é uma filosofia nata, daquelas que você tem que ler 50 vezes uma mesma página para poder entender e fazer reflexões daquilo. Ela é um tipo de antropologia também muito clara. Então, você não tem que fazer hiperlinks, por exemplo, né, de um lugar para outro, ir para cá e para cá, para poder entender um texto de logoterapia. Ele é muito simples e direto, né? Então, o legado de Frankl, ele deixa uma reflexão sobre o que Scheller já vinha escrevendo sobre valores, mas ele se coloca, e aí eu vou até usar um termo de um logoterapeuta que eu vi hoje no Instagram, e que muito é sobre a minha área de estudo. Ele se coloca como o Sócrates terapêutico. E ele traz todo esse movimento de diálogo socrático, não é? Que é, ao invés de interpretar, de dizer isso é uma castração, isso é um comportamento, uma crença limitante, sei lá, né? Ao invés de dizer e de interpretar, ele vai tentar te provocar a dar a resposta a você mesmo. Então, a prática logoterapêutica, inclusive, esse dar a resposta a você mesmo, eu peguei de um professor espanhol,
de lá da Casa do Sentido, que eles trouxeram para a gente, incrível ele, Miquel Viaplana, e que ele trabalha também muito sobre a perspectiva do diálogo socrático e da confrontação, que é outra técnica logoterapêutica, que você precisa estar com essa pessoa, acompanhar esse processo dela enquanto ela busca sentido, né? O processo de buscar sentido, você acompanha ela, você provoca ela, né? Ou seja, não é dizer, você está vendo aquela luz, não é dizer você está vendo aquela luz. Você dizer, nossa, tem uma luz que piscou, e deixar a pessoa, né, entender que existe luz, qual cor é essa luz, qual é a intensidade, como ela piscou, a própria pessoa é quem vai fazer isso. Então, o legado de Viktor Frankl é extremamente amplo e vasto. Essa não diretividade, né, Nick, é importante, né, que a gente compreenda que nós não somos diretivos, porque o sentido da vida, cada um de nós vai encontrar o seu, né, ou os seus sentidos, que podem ser vários sentidos dentro da nossa própria vida. Né? É importante, Nick, você trazer isso. Eu me recordei agora daquele exemplo que eu falei, que a gente estava conversando naquele dia, da minha prática como adolescente, né? Quando eu levei a fábula para dentro dessa prática, né? A partir da história, da fábula da lebre e da tartaruga, onde essa adolescente ela pôde compreender, né? Qual de fato seria o caminho que a levaria para o seu sentido, né? E foi de suma importância esse tipo de aprendizado, porque quando você é um psicólogo, né, principalmente na nossa abordagem a logoterapia, você também aprende, né? E você também, ao mesmo tempo, também encontra novos sentidos para a sua vida dentro da sua profissão. Isso é muito bom, não só no contexto profissional, mas também pessoal. Total. E para arrematar, para mim, o legado de Viktor Frankl, isso é uma coisa bem pessoal, é bastante tudo que ele constrói nessa vida de 92 anos. Sim. Tudo que ele constrói é um edifício, mas que não está acabado. E que ele deixa para a gente acabar. E ele ainda deixa, né, que isso é uma coisa muito importante que vocês vão notar na logoterapia, que não se aprende em faculdade, e na verdade a gente aprende o contrário na faculdade. Mas ele diz que a gente pode usar as ferramentas que forem necessárias para levantar esse edifício logoterapêutico, para fortalecer a logoterapia, que é muito também, como diria Ivo Sudart, um antídoto contra o niilismo, né? Essa noção de que nada tem sentido e que está voltando tão forte, de novo agora nesses tempos atuais. Então, é muito bom a gente poder compartilhar disso. E só para finalizar a ideia, a gente pode utilizar, na logoterapia, a gente tem uma liberdade que nas outras abordagens a gente não vê muito disso. A gente pode utilizar e conversar com outras técnicas de outras abordagens, contanto que a gente se mantenha fiel a um propósito logoterapêutico. Por exemplo, eu posso me espelhar numa técnica chamada técnica do espelho. Eu não estou fazendo isso, é só um exemplo, tá? Que é da gestaltoterapia. Contanto que o meu propósito em utilizar aquela técnica seja logoterapêutico. E isso vem de uma coisa muito importante que todo logoterapeuta precisa praticar e evoluir, que é a criatividade. A criatividade vai ser extremamente importante para a prática clínica e para tudo que a gente vai desenvolver nessa relação com o paciente. Uhum. E ainda pegando o gancho na tua fala, Nick, ainda com relação ao próprio legado, a gente também trazer esse próprio legado para a nossa vida, né? A partir da logovivência, porque antes de sermos logoterapeutas, nós devemos ser logoviventes, né? E colocar em prática essa autenticidade que o próprio Frankl nos deixou, né? E no caso, somos nós agora subindo no ombro de um grande gigante que é ele, né? E por isso que eu trouxe esse nome, o Farol,
né? Eu acredito que Nick também tem esse mesmo pensamento que eu, essa mesma visão, né? Uma visão parecida com relação a esse simbolismo do farol, né? De iluminar esse caminho para a busca de sentido. Mas alguém gostaria de falar também sobre o legado de Victor? Gente, fiquem à vontade, independente do que vocês souberem, tá? Aqui é o espaço de construção mesmo, tá? Isso que eu falei agora, eu não tinha talvez refletido antes, eu não preparei, não fiz um script, saiu agora, bem autêntico. Então, podem falar o que realmente vocês acharem que é, o que não acharem, né? A gente aqui dá para compartilhar mesmo, e às vezes falando você organiza alguma coisa que não está muito bem organizado na cabeça e você consegue, né, falar. Tudo que eu e Nicolas está trazendo aqui está ficando claro para vocês? Perguntem, viu, gente? Pode perguntar. Ficou bem claro. Certo. Queria muito saber, ou melhor, queria saber realmente um pouco sobre ele para poder falar, né? Como eu já havia falado, a gente viu assim meio que artificialmente em uma das aulas da nossa professora de fenomenologia, mas aí ficou, como ele falou, né? Foi só aquele básico. E o que nos ajuda hoje, justamente, são essas lives, são pessoas que realmente entendem sobre ele, porque também não adianta só eu pesquisar sobre o legado dele na internet, porque existem as questões das dúvidas, existem várias outras questões, e o que é mais importante, o que é melhor é saber que existem pessoas que estudam, que buscam sobre esse legado dele, e a gente está aqui para aprender. Uhum. E a gente deixa como sugestão o que não está escrito nos meus livros, né? Que a gente pode até depois pensar em estudar esse livro. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa nessa parte? Tem em PDF, viu? Se quiserem, é só me pedir. Nick, tu tem um em busca de... Quando eu dou e-mail, tá? Pode ser? Coloca no grupo, por favor. É verdade. Vou colocar. Porque aí todo mundo já tem. Verdade. Eu já Vou mando colocar. pro Não sei se todo mundo aqui tem o Em Busca de Sentido. tenho. Pronto, mas de qualquer Então, forma, se alguém não tiver, pede que eu coloco lá, tá? o PDF. Vamos continuar aqui. Aí a gente vai entrar a partir de hoje no estudo, né? Então, essa primeira parte aqui que eu coloquei, eu separei alguns trechos, sabe? Do prefácio do Gordon Allport, porque esse prefácio, que prefácio é esse, minha gente? Ele mergulhou de fato na logoterapia, né? Um prefácio logoterapêutico. Porque, gente, quando eu li a primeira vez o Em Busca de Sentido, em 2012, olha o meu velhinho aqui, ó, meu bichinho. Na realidade, eu comecei a ler a logoterapia, estudar sobre Viktor Frankl, dia 9 de novembro de 2012, está aqui. Gente, assim como vocês, né, foi um caminho bem estreito para poder chegar onde nós estamos aqui nesse momento. Lá na frente, me recordo como se fosse hoje, né? Então, quando o professor passou o trabalho e a gente foi fazer a pesquisa e eu pedi uma sugestão de livro, ele foi e me falou sobre Em Busca de Sentido. Assim que eu saí da faculdade, eu fui e comprei. Eu e Nico, a gente se conheceu ainda, eu era estudante ainda, não era, Niki? Ou eu já estava formada? Não, tu já estava formada já, quando a gente se conheceu. Tá. Uhum. Mas foi pela logoterapia, né? E assim, e quando eu saí de lá da faculdade, que eu estudei na Fafiri no Recife, aí eu já fui e comprei, e quando eu comprei, eu fui embora direto trabalhar. Aí só cheguei em casa à noite. Gente, quando eu comecei a ler, eu varei a madrugada lendo a primeira parte do livro. Eu li todinho na madrugada,
porque aquilo ali para mim foi uma imersão em mim mesma, sabe? Tantas coisas que ele trouxe, porque, veja, todos nós passamos por vários tipos de sofrimento, né? Então, assim, ao longo da minha vida, eu passei também por vários tipos de sofrimento. E esses sofrimentos, nós podemos até simbolizá-los como se fossem os nossos próprios campos de concentração, né? Nós temos os nossos próprios campos de concentração, assim como o próprio Victor passou pelos 4 campos, né? Nós também passamos, acho que a gente já passou por mais de 4 campos, né? Esses nossos campos pessoais. O que, Nick, que tu escreveu aqui? Também foi assim comigo. Peguei o livro, se eu não acabasse, eu não conseguia sair de perto dele. E assim eu ia para um canto, ele me puxava de novo até eu acabar. Idem, só não foi de madrugada, mas foi tudo igual. Pois é, estamos juntos, gente. Pronto, então hoje a gente começa a estudar logo de cara o Em Busca de Sentido, tá? Eu selecionei aqui alguns trechos, mas já são 9h34, acredito que não vai dar tempo a gente ver tudo hoje, a gente divide entre hoje e na próxima semana. Vocês concordam desses encontros serem semanais? Eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acham? Semanal ou quinzenal, vocês preferem? Eu vou pelo semanal. Por mim também semanal. Pode ser, eu também. Semanal dá para acabar até a obra mais rápido, né? Então, Isso. Eu estou tão curiosa e querendo saber tanto do assunto que... É Nadir por mim todos os dias. Nadir todos os dias, né? Todos os dias. É mesmo, né, Nadir? Então, deixa eu ler aqui. Eu vou ler e a gente vai comentando, né? Então, o prefácio é a edição norte-americana. O escritor e psiquiatra Viktor Frankl costuma perguntar a seus pacientes quando estão sofrendo muitos tormentos, grandes e pequenos, por que não opta pelo suicídio? E é a partir das respostas a essa pergunta que ele encontra frequentemente as linhas centrais da psicoterapia a ser usada. Lembrando que esse tema do suicídio surgiu também muito para Frankl, até porque quando ele começou a trabalhar com jovens, né? Os jovens que pensavam em suicídio, e ele foi fazendo as suas intervenções a partir desse processo. Tanto os jovens quanto as mulheres de Steinhoff, né? Que era aquele hospital que inclusive era chamado de pavilhão das suicidas, né? Então, ali ele disse que inclusive foram as melhores professoras que ele podia ter, né? As melhores não, mas as maiores professoras que ele podia ter sobre isso, porque esse pavilhão era famoso como o pavilhão das suicidas e colocaram ele lá. E ele faz esse trabalho também tentando ajudar essas mulheres, tanto os jovens, né, com trabalho de aconselhamento que reduz quase a zero o suicídio de jovens em Viena, quanto com o pessoal do Steinhoff, com as mulheres do Hospital Steinhoff. Sim. Então, no caso, a pessoa se agarra ao amor aos filhos, em outro, há um talento a ser usado, e no terceiro caso, velhas recordações que vale a pena preservar, costurar esses débeis filamentos de uma vida semi-destruída e construir com eles um padrão firme, com um significado e uma responsabilidade. E este é o objetivo e o desafio da logoterapia, a versão moderna da análise existencial elaborada pelo Frankl. Então, ele busca justamente encontrar sentido justamente na dor. Enquanto muitas pessoas correm das suas dores, Victor não. Victor ia para a dor, aprofundava muito mais ainda essa dor, para que pudesse ali transformar, né, todo esse processo doloroso em algo que vale a pena viver, né? E ele sempre falou, dizer sim à vida apesar de tudo, né? É importante. Eu queria fazer uma pergunta. Mas pode finalizar. Tá. Aí, trazendo para esse contexto que eu estou agora, Nick, com relação à hemodiálise, né? O quanto é importante isso aqui, sabe? O dizer sim à vida. O dizer sim à vida, apesar de estar ali, né?
passando aquele processo ali da diálise. Gente, eu não sei se vocês já tiveram acesso às pessoas que têm insuficiência renal, mas é um processo, tanto até mesmo para você, enquanto profissional. Aí tem a importância também do nosso trabalho pessoal, né? Para que a gente possa se fortalecer e sermos logoviventes. Pode falar, Nick. É muito importante, inclusive na prática hospitalar, a gente está pescando, buscando, argumentando com essa pessoa que está ali sobre quais coisas são importantes para ela. Quando a gente começa a puxar essas coisas, um padrão, um filho, um trabalho inacabado, a gente começa a puxar o que é que pode ser importante para que essa vida se mantenha. Então, num trabalho com pessoas, né, não sei se vocês vão trabalhar com isso, mas num trabalho com pessoas com suicídio, isso é de extrema importância. Então, questionar. E muitas vezes, né, a resposta que um profissional de saúde pode receber é nada. Não tem nada que me importa. Eu não gosto de nada. Vocês sabem que tem doenças que têm esse padrão de anedonia. Você dizer, não gosto, eu não tenho nada por que viver. E quando não existe esse porquê viver aparente naquele momento ou acessível como resposta, né, é trabalho do logoterapeuta também fortalecer esse ser para que ele possa achar, para que ele possa pensar em algum momento da vida algo valorativo que faça ele dizer sim à vida. Sim. Mas eu ia fazer uma Nós somos pergunta. Sim, mas pode falar, pode pegando falar. o gancho na tua fala, Nick, nós somos o oleiro, né? O oleiro trabalhando aí esse barro, né? Lapidando essa pedra bruta. Eu percebo, enquanto logoterapeuta, que nós somos, né, justamente esse profissional que vai trabalhar essa pedra bruta, lapidá-la. Nós somos esse oleiro que vai transformar esse barro, essa argila. Com Só uma certeza. pergunta, amor. Eu queria perguntar para todo mundo aqui do grupo, né? Que era uma coisa, inclusive, que de vez em quando ficava bem, né? Meio que eu não tinha muito bem estabelecido na minha cabeça qual era a diferença. Então, eu vou jogar aqui para vocês. Vão dizendo aí o que vocês acham que é, sem problema. Mas no final aqui ele fala que a logoterapia é uma versão moderna da análise existencial, né? Vocês sabem qual é a diferença de logoterapia e análise existencial? A análise vai pelo fenômeno, seria? Vamos lá. Vamos indo, vamos escutar mais respostas. Eu misturo tudo, análise existencial, logoterapia, humanista, para mim tá tudo ali no mesmo saco, não consigo diferenciar. Hoje você vai diferenciar, Cláudia. Tem mais alguém que não sabe a diferença? Ou quer... Fala, Pedro. Eu também não. Também não sei. Logoterapia é a aplicação na clínica da análise existencial. Tanto que o logoterapeuta é aquele que realiza os atendimentos. Por exemplo, um pedagogo ele se torna um analista existencial, né? A partir da abordagem de Viktor Frankl, e o logoterapeuta é aquele que realiza um trabalho na clínica. Show, muito bom você ter falado isso. Gostei, entendi. Entendeu? Pronto, então eu vou trazer uma outra perspectiva também, tá? Isso que o Pedro disse está certo. Logoterapia, então lembra, a terapia geralmente vai remeter a um profissional que é certificado para aquilo, então vai poder se caracterizar como uma abordagem psicológica. Mas essa logoterapia tem uma base de estudos, né, uma teoria, que se chama análise existencial. Porém, né, vamos contar a historinha. O que é que acontece com a análise existencial? O termo realmente utilizado antigamente, né, por Frankl, o que foi cunhado por ele, era Existenzanálise. Né? Nossa amiga que fala alemão aqui, ela vai poder falar bem melhor do que eu.
Mas a existência análise, ela surge no mesmo período temporal que a Dasein análise. Conhecem? E vejam como tem essa aproximação, essa similaridade entre os termos. Quando chega, né, e Gordon Allport é quem vai, inclusive, trabalhar sobre isso, quando se chega a essas duas teorias que estavam sendo cunhadas na Europa no mesmo tempo, nos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos, né, traduziram, logicamente, e traduziram as duas como existential analysis, análise existencial. E aqui no Brasil a gente pegou, logicamente, a tradução que já vinha traduzida. Então, veja, a gente tem uma tradução de uma tradução. Por conta disso, o Frankl, com o passar dos tempos, ele prefere usar só logoterapia e teoria logoterapêutica. Então, a gente sabe que existe essa distinção, como o Pedro disse, a logoterapia é a parte mais prática, a parte mais clínica, e a análise existencial é realmente o campo de estudos que vai fomentar essa prática clínica, mas nessa prática clínica também se faz estudo para fomentar e para evoluir essa análise existencial. Então, veja como é circundante. Então, é muito importante a gente ter em mente. Logoterapia é uma parte mais prática, sendo bem, né, bem resumão mesmo. Logoterapia é uma parte mais prática, né, onde você vai exercer e tudo mais clinicamente, tá? Porque tem um Psicólogo ou exercício, psiquiatra. psicólogo ou psiquiatra, né? Porque tem um exercício de um analista existencial que pode ser de recursos humanos, pode ser um analista existencial pedagogo. Então, tem essa diferença. Aí, muito bom, minha gente, vocês trazerem isso, viu, Nicolas e Pedro, porque agrega, né, esses novos conhecimentos. Então, por isso, né, Nick? Então, eu chego à minha conclusão agora nesse momento é que, por isso que Franco, ele abre para as demais áreas, né? Então, como pedagogia, né? Até mesmo, vamos dizer, a própria enfermagem, né? Outras áreas, assistência social. Então, nesse ponto que eu queria que algum de vocês chegassem. Ele deixa aberto para que uma pessoa, por exemplo, da enfermagem, e é a partir daí, né, que a logoterapia começa a se aproximar um pouco mais desses cuidados paliativos, de trabalho de enlutamento, né, e até de um trabalho como esse que a Erika faz. Aí entra aquela menina sobre a morte e morrer, Elizabeth Kubler-Ross. Isso. Né? Então, a Elizabeth, ela entra aí. E uma pessoa Vocês sabiam que desculpa interromper, vocês sabiam que Elizabeth Kubler-Ross leu Frankl? Leu Em Busca de Sentido e outros livros dele? A prática de Elizabeth Kubler-Ross tem um pouquinho de logoterapia, sim. E Paulo Freire também, viu? Ô, Nicolas. Paulo Freire também bebeu demais de Victor. Oi, Pri, pode falar. Estou interrompendo vocês antes que a gente vai avançando e eu fico com a dúvida. É porque cortou, minha internet hoje está um pouco ruim. Quando você falou sobre a respeito das duas análises que Frankl começou a fazer, aí eu fiquei um pouco na dúvida, que depois na tradução, os ingleses traduziu, aí eu me perdi, porque cortou e eu fiquei... Não, sem problema. É bom que eu até já falo botando os nomes dos autores. Na época, né, na Europa, estava sendo desenvolvida a Existence Analysis, que é a análise existencial frankliana, né, como a gente conhece hoje, e a Dasein Analysis, que é uma prática clínica também, mais uma teoria que tem o mesmo nome, então aqui não separa, né, que é de um psicólogo chamado Binswanger. Só que essas duas teorias vão para os Estados Unidos. Ô, Nick, a Dasein Analysis que você está falando não é aquela de Heidegger, não? Então, a Dasein Analysis é baseada em Heidegger. A Dasein Analysis, Binswanger foi aluno de Heidegger. Binswanger, ele pega a teoria de Heidegger e traz para uma prática clínica, coisa que Heidegger não fez. E aí ele faz a Dasein Analysis. Só que a Dasein Analysis ainda fica com uns resquícios aí de uma psicanálise, é por isso que ela não se coloca, né, nesse meio muito fortemente como uma fenomenologia em si. E aí muita gente não aderiu, né, não pegou tanto a moda, né,
como a própria psicanálise e outras teorias que já tinham, e também por conta do advento da psicologia humanista, né? Que estava bombando, que Gordon Allport, né, acompanhou isso aí também. Ok. Só para ver assim, Bom. então, Resultado, entendi. No caso, a Zahn foi baseada na teoria mais ou menos ali de Heidegger, né? Não teve a influência de Frankl. Não teve, mas ela surgiu na mesma época que a existência-análise, que é a análise existencial de Frankl. Só que essas duas, da Zahn-análise e a existência-análise, saem da Europa, vão para os Estados Unidos na mesma época e traduzem, né, as pessoas que estão traduzindo, acaba, né, coincide de traduzirem a da Zahn-análise e a existência-análise como análise existencial. Sim, porque de fato a tradução parece mesmo. Parece, não é? Pronto. Então, não tem como, né? Isso. E aí traduziram dessa forma. E aí hoje, inclusive, alguns cursos colocam análise existencial frankliana, porque tem alguns lugares que não utilizam, inclusive, da Zahn-análise. Eles falam da eles falam análise existencial de Binswanger. Então, ainda tem, né? Ainda estão separando bastante isso. Pedro, você queria falar? Pedro? essa diferença também entre humanismo e existencialismo. Muitos vão dizer que Frankl era humanista, mas até a professora Lorena, ela faz a distinção. A base epistemológica da logoterapia é existencialista, mas o posicionamento pessoal de Frankl é humanista, mas não enquanto base epistemológica, mas enquanto posicionamento. Então, é existencialista a logoterapia, não humanista. O humanismo fala da autorrealização, já a logoterapia destaca mais a autotranscendência. Total, concordo totalmente. Inclusive, a gente tem que se lembrar que quando a gente fala da postura humanista, é realmente uma postura dele, da pessoa. Só que a psicologia humanista foi desenvolvida com elementos da gestalterapia, da fenomenologia existencial de Heidegger e da logoterapia de Frankl. Então, assim, né? Não tinha como as pessoas, né, não se identificarem, não fazerem essa ligação de psicologia humanista com logoterapia, porque, né, a logoterapia tem um No pezinho caso, na criação. Nick, então, no caso aí seria a criação de Maslow, não é ele? A criação de Maslow, ela traz esses elementos da Gestalt, traz uns elementos da logoterapia e da fenomenologia existencial. Inclusive, tem um artigo dessa professora, e foi esse artigo que me impactou para eu ser logoterapeuta hoje, né? Que ela disse, vou trabalhar, né, as bases da psicologia humanista, que a cadeira era essa, e aí as bases são, e aí ela falou, e o último era a logoterapia. E aí foi quando, né, Sim. a flecha do sentido me atingiu. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu tenho ele ainda. Eu posso mandar lá para o grupo. É só, né, quem estiver interessado. Eu tô. Vamos aqui continuar. Gente, eu tô um pouquinho fanha, rouca, porque eu tô um pouco gripada. Aí ele continua, né, no prefácio. Dr. Frankl descreve a experiência que levou à descoberta da logoterapia. Prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados de modo pior do que fossem animais. Ele se viu reduzido aos limites entre ser e o não ser, né? Vocês querem comentar essa parte sobre o ser e o não ser dentro dos nossos campos de concentração? Eu acho que Priscila poderia falar um pouquinho, né? Porque ela já viu campos de concentração, coisa que eu, por exemplo, não vi. Então, Priscila, seria um prazer te ouvir sobre isso. O que é que tu acha, assim, e a tua opinião? Vou compartilhar com vocês assim, a minha experiência pessoal. Quando eu li essa parte, veio me lembrar, assim, porque ali, como ele fala, né? Se você é reduzido ao número, né? Eu sou prisioneiro, aí vai coloca o número de cada pessoa.
Então, assim, tudo que você é, que você conhece hoje, como a gente apresentou agora, eu sou Ana Priscila, eu moro em Montes Claros, eu faço faculdade de psicologia, e aí eu contei para vocês que eu fiz intercâmbio, que eu sou uma pessoa que, né, que eu li Franco e tudo mais. Chega ali, naquele momento, eu não sou ninguém. Na verdade, tudo que eu aprendi até então, toda aquela, o que me tornava, que eu me reconhecia, se reduz a nada, a menos que nada, né? Porque ali no campo de concentração tem uma parte do livro no início que me tocou muito, que é a questão das decisões, das nossas escolhas, que ele fala assim, que o homem é aquele que prende, né? Acho que é assim também, não estou me lembrando exatamente como é, mas ele fala que o homem também é aquele que prende, como também é aquele que entra firme na câmara de gás. Ou seja, nós temos, quando ele fala que quando ele olhava para os outros que não tinham um porquê, né, para se permitir lá, ele fala que quando se tem, né, um como, você pode aguentar quase qualquer como, né? Um porquê pode aguentar. Quando se tem um porquê, você pode aguentar quase qualquer como. Então, assim, você se vê ali naquele momento e, assim, não sei se mais alguém já foi, é uma sensação muito ruim lá dentro. Você vai passando pelas câmaras de gás, você vai andando pelos corredores. Quando também se tem lá, em Berlim, tem monumentos que eles fizeram em respeito aos prisioneiros, e aí é um local que atribui sentimentos muito, muito ruins, porque é o momento que você reflete sobre quem eu sou, sabe? O que eu tenho e quem eu sou. Engraçado porque quando você falou sobre as questões das teorias, das sein em alemão, é o mesmo que to be em inglês, ser ou estar, se mistura. O nosso idioma ele permite separar isso, o nosso ter e o nosso ser. No alemão e no inglês, não. E assim, eu lembro que quando a gente estava lá, a gente comentava muito sobre isso. Eu e algumas amigas e alguns alemães conversando também. Que até no nosso próprio idioma a gente tinha essa dimensão maior do que eles mesmos. Porque eles até então, a partir dali que eles começaram a ver o que era o ser e o que era o estar. Eles estavam naquela condição, mas eles não eram aquela condição. É só isso mesmo. Muito obrigado, Priscila. Nossa, Priscila, que profundo, viu? Muito sensível, sua fala, amei. Bastante reflexiva, né? Muito bom você trazer essa questão, né? Assim, da epistemologia mesmo, do significado, do sentido das palavras. Né? Interessante. Me parece, né, que a palavra saudade, ela é brasileira, por exemplo, né? Não é isso? Faltam 4 minutos, gente. E aqui, quando ele perde, né, toda a família nos campos de concentração, aqui a gente vê nas fotos o senhor Gabriel, a senhora Elsa, seus irmãos, né, o Walter e a Estela Franco, e o Victor. Muito família, né? Ele sempre muito família. Ele casou jovem, também perdeu a esposa, a primeira esposa, nos campos de concentração. Érica, Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui, ou para você ou para Nicolas, tá? Sim, fica à vontade. Assim, então a gente pode dizer que a logoterapia, né, é um método, não sei, de superar as dificuldades do sofrimento. A logoterapia, né? Eu percebo ela assim, enquanto Ela encontra filosofia, sentido nas situações difíceis? sim, mas É isso? a logoterapia, antes de tudo, ela, na minha opinião, né, no meu entendimento, ela é filosofia de vida. É um modo de viver, é uma filosofia de vida.
gostaria de comentar, Nick? Eu queria ler a parte de trás desse livrinho aqui, Logoterapia na Prática, que é do professor Gutenberg Germano, Gilvan Mello e Tiago Aquino. Ele fala sobre isso, talvez responda essa tua pergunta. Depois eu tiro foto e mando lá essa parte de trás. Ele diz assim: a logoterapia é uma modalidade de psicoterapia centrada nos fenômenos especificamente humanos, vivenciados através de uma dimensão espiritual, onde se originam atos criativos, os posicionamentos, a intencionalidade, o senso valorativo, tanto ético quanto estético, né? E a preocupação sobre o sentido. Se por um lado, quando o ser humano perde a sua razão de viver, acarreta um desespero existencial, por outro, a descoberta de um sentido para a vida possui um efeito profundamente terapêutico para o homem atual. Assim, a ideia central desse livro é a de que o fator principal de proteção da saúde é a vivência dos valores e descoberta de sentido. E essa descoberta de sentido, ela ocorre também no sofrimento. Então, a gente pode dizer que essa pandemia, né, foi o que mais a gente viu, foi a logoterapia. Com certeza. Teve um aumento, Alberto Neri falou sobre isso, não sei se vocês acompanham o canal dele, Alberto Neri é um querido também. Teve um aumento de procura, né, no Google sobre o termo logoterapia, sobre o termo sentido da vida, gigante na época de pandemia. Teve um aumento absurdo. Então, realmente, a logoterapia ficou muito em alta nesses tempos. Verdade, né? E a gente sempre buscando esse caminho da autotranscendência, né? Pode falar, Rogério. Eu estava aqui pensando porque outro dia a gente conversava sobre a logoterapia em um grupo e eu até lancei uma pergunta provocativa, assim, né? Se a logoterapia ela seria o que é sem o campo de concentração, porque a gente está falando aqui desse momento onde o ser humano foi despido de toda a sua dignidade, assim, né? E, enfim, e ao mesmo tempo a gente brincou, né? Se a psicanálise seria o que é, se não fosse a sociedade vitoriana da época, assim, né? Tão repressora, enfim, toda... E acho que isso tem a ver com uma teoria personalíssima, enfim, né? Ou pensar se Franco tivesse morrido no campo de concentração, né? Será que a gente teria logoterapia? Claro que são hipóteses só para reflexão, né? Mas aí a gente chega à conclusão, claro, a logoterapia estava estruturada antes do campo, né? E ela também não depende do campo de concentração para ela ter a sua relevância e para ela fazer o sentido para o dia de hoje, assim. A gente até usou assim essa linguagem metafórica dessa questão do campo está na mente, né? Quanto que na nossa mente pode existir algumas prisões nesse sentido do campo de concentração, quando a gente perde o sentido de viver. A gente não importa a nossa história, não importa a nossa identidade, enfim, todas as coisas que nós mesmos talvez em algum momento estamos nos despindo, né? E a gente ficou pensando sobre isso, assim, né? Mas enfim, são reflexões que talvez os colegas possam comentar mais, assim. Mas e aí a pandemia, como a colega falou, né? Que quase que assim, né? Todo mundo trancado, todo mundo, né, impedido, embora assim, né? A gente brinca, né? Mas ainda com Wi-Fi, ainda com fast food, né? Mesmo assim, a perda de um sentido aí, né, para muitas pessoas, né? Dessa perda de sentido de viver, assim. Enfim, acho que é claro que é muito singular a experiência de um campo de concentração, né? Talvez Deus queira que irrepetível, né? Que isso jamais aconteça novamente, mas o quanto essas dores, né? O quanto a biografia de Frankl ali naquele contexto nos ensina para o presente, assim, né? Dá relevância para esse dia. Né? E você falou, Rogério, você falou também, né? Muitos perderam a dignidade, né? Mas foi sentido para muitas pessoas dar a volta por cima, né? E se refazer, porque a gente viu aí tanta gente perdendo empresas, né? Falindo, mas dando a volta por cima, né? Se reinventando, né? Criando coisas. Nossa, foi incrível, né? Aí eu vejo assim, que tem
tudo tem um lado bom, né? Nada é só a parte ruim, né? Claro que houve mortes, né? Muitos, milhões, né? Mas que eu estou começando a entender isso agora e estou me apaixonando, né? Pela logoterapia. Outra questão que eu fiquei pensando é sobre o sofrimento. Também fazem essa associação de que na logoterapia não tem que buscar o sofrimento, e não, né? É encontrar sentido no sofrimento que é inevitável, né? Sendo aquele sofrimento sendo evitável, a gente não precisa passar por ele em busca do sentido, né? Não é isso, né? Acho que um pouco essa confusão assim para outras pessoas que conhecem superficialmente a logoterapia e fazem essa associação, né? Muito comum. E a minha preocupação em relação à logoterapia sempre é essa, de trazer realmente o rigor ético de tudo aquilo que eu aprendo e sempre trazer realmente o cerne, a raiz dessa logoterapia. Essa árvore, ela cresce, ela tem várias folhas. Eu sou uma pequenina que está por ali em algum lugar dessa copa, né? Talvez ninguém me veja, mas é necessário que a gente continue fazendo esse trabalho dessa forma, né? Procurando realmente expor o que é que a logoterapia é e o que ela não é, como o Frank diz. Então, ela não é simplesmente um engula com conformismo, né? Engula o seu sofrimento. Ela é, a partir desse sofrimento que você não pode mudar, que inclusive é um dos temas dos valores, né? A partir desse sofrimento que você não pode mudar, porque caso você possa mudar, por favor, né? Posicione-se. É uma das coisas da logoterapia também, ela traz você para esse local que nem sempre é agradável de você se posicionar, se responsabilizar, de você fazer, né? E talvez algumas outras teorias, né, não façam esse mesmo movimento de atividade, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, né, de chamar para a briga. Elas não têm talvez esse mesmo pulso, mas é muito interessante a gente ver que nesse momento de pandemia, a logoterapia, com essa visão de posicione-se, faça algo, diga sim à vida, apesar de tudo que vamos fazer com isso que nos foi colocado agora, é o grande ganho e um dos grandes resquícios de talvez o que pode ter trazido essas pessoas para a internet para procurar, para saber o que é logoterapia e o que é sentido de vida. Ela existe, surgiu antes do campo de concentração, né? Campo de concentração, a validação da logoterapia de Viktor Frankl com a sua própria experiência de vida. E eu acredito que esse tempo de pandemia seja também esse reencontro ou encontro com a logoterapia devido aos desafios que toda a humanidade passou. Gente, eu leio os livros, mas eu não tirei eles do plástico não, sabe? Porque eu leio, alguns eu leio em PDF, eles ficam no plástico para conservar. Aí eu mostro assim, vai parecer brilhoso, mas enfim. Esse livro aqui foi o que Frankl perdeu nos campos de concentração, psicoterapia em sentido de vida. Ele estava sendo estruturado antes, mas aí veio a necessidade de escrever o Em Busca de Sentido. Mas esse daqui estava pela metade. Depois que ele escreve Em Busca de Sentido, depois que ele fecha essa obra, ele volta e acaba esse e lança os dois no mesmo ano. 1946, se eu não me engano. Então, é muito interessante que a gente veja esse trabalho desenvolvido e esse trabalho também colocado. Ele é antes do campo de concentração, mas o campo de concentração, como a professora Sheila Rabush coloca, é o experimento Crucis. Sim, sim. E lembrando que Em Busca de Sentido foi escrito em 9 dias, né? Foi pesado, né? Foi pesado. Pode falar, Cláudia. Não, eu acho que como o Rogério e a Nadir colocaram, depois o Pedro começou a falar um pouquinho também, eu acho que essa pandemia foi um campinho de concentração melhoradinho, né? Eu acho que as pessoas que estão conseguindo passar bem por essa pandemia,
foram as mesmas pessoas que conseguiram sobreviver, claro, né? Que conseguiram sobreviver assim, que deixaram, né? Tiveram a possibilidade de viver e que conseguiram sair do campo de concentração e tirar dessa experiência uma coisa positiva, né? Quer dizer, eles conseguiram trazer a logoterapia sem saber, né? Tirando o franco, né? Colocar isso na prática e que hoje, na pandemia, também estão colocando isso na prática. E por isso que acho que foi o Nicolas que falou que tanta gente está buscando na internet, né? Sentido da vida, o termo logoterapia. E eu fui comprar recentemente um Busca de Sentido para dar para um amigo meu. E aí o carinha da livraria, ai moça, posso fazer uma pergunta, né? Pode. Por que todo mundo está comprando esse livro? Porque não dá conta, chega e acaba. Aí eu falei para ele, você já leu? Ele, não. Então leia, depois você vai tirar sua própria conclusão. Aí ele ficou assim, tá bom, então eu vou comprar esse e-mail. Ele, compra que você vai tirar sua própria conclusão. Então é assim, eu vejo campo de concentração, que para o Viktor Frankl foi uma parte prática da logoterapia que ele já tinha escrito, eu vejo a pandemia como uma parte prática da logoterapia. Essas pessoas estão conseguindo, como acho que foi a Nadia que falou, dar a volta por cima. São as pessoas que estão conseguindo ver o lado bom de uma coisa ruim. Não tem como mudar. A pandemia está aí, a gente não dá para mudar. Então, vamos ver isso como uma coisa boa. O que eu posso fazer de bom? Tem um monte de coisa de bom que dá para fazer, gente. Aliás, eu vejo até mais como coisas boas do que ruins. Mas, e aquelas pessoas que não estão conseguindo ver? Pode ter certeza, são pessoas que não conseguem achar o seu sentido. São pessoas que estão perdidas. Então, assim, nesse momento, eu vejo logoterapia 24 horas por dia, em todo momento da pandemia. Não sei se eu estou errado. Não, você não está, não. Mas a grande questão é, a logoterapia, ela tem uma teoria tão forte que proporciona esses momentos. Ela tem uma antropologia muito bem fundamentada, uma filosofia, uma antropologia, inclusive filosófica, está muito bem fundamentada que proporciona isso. Então, a teoria, ela vai muito além de só uma escola psicoterápica. Tanto é que outros profissionais, eles usam isso como prática. Então, outros profissionais usam como prática, né? RH, até pastores, o pessoal da psicologia da religião conversa muito com os teólogos. Então, é importante que a gente vivencie a logoterapia dessa forma, porque isso auxilia bastante. E cada um de vocês que é estudante de psicologia, que está se formando ou que vai se formar, vai ser um profissional diferenciado por ter passado por esse momento. Isso é um momento histórico e que a gente está fazendo essas construções. Por exemplo, eu nunca imaginei ser possível conhecer a Cláudia, a Priscila, o Rogério, a Nadir. Nunca imaginei conhecer vocês nesse formato. Nessa possibilidade que esse momento, por mais triste que seja, acaba possibilitando para nós. Então, nós que ficamos, temos o dever de ainda assim ajudar essas pessoas. E que se não existisse esse momento, a gente jamais estaria fazendo essa reunião, concorda comigo? É verdade. É verdade. Também, muitas pós-graduações em logoterapia surgiram EAD, online. Um recurso que talvez antes da pandemia deve ser até com preconceito, e de repente foi a novidade para a divulgação da logoterapia. Verdade, muito bom. Gente, são... lives também. Então, assim, aqui que a Erika falou, que fiz uma live com a Lorena. Antes, o mecanismo que se tinha das redes sociais era algo muito raso. Hoje, as pessoas têm uma visão, por exemplo, de Instagram como uma ferramenta para trabalho. Muitas pessoas já tinham essa visão, porém era que 10, 20%. Hoje, a grande maioria tem esses recursos da rede social para aproximar, para captar paciente, para cliente, paciente. E outra coisa também, de conhecimento. Quantas são as lives que hoje estão lá no YouTube, aulas gravadas, que tantos estão somando, pelo menos para mim. Eu falei com vocês, da Lorena eu vou fazer amanhã. Então, assim, é o que Franca fala do sofrimento, né, que o Rogério falou. Não é buscar o sofrimento, mas é ver um sentido em meio ao sofrimento.
Porque buscar É o isso aí. sofrimento já seria, no caso, do masoquismo, né? Aí é buscar o sentido do sofrimento. Isso mesmo. Gente, são 10h12, tá? A gente passou um pouquinho a mais, mas não tem problema, né? Foi maravilhoso o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. Vejam, tem outros slides aqui, mas eu vou passar para vocês esse material aqui em PDF, tá certo? E o nosso próximo encontro ficou para o dia 13, de hoje a 8, a partir das 20h30, eu coloquei 22 aqui, mas é 20h30, tá? E a gente continua da página 15 à página 18, tá certo? Do Em Busca de Sentido. Tá certo, então? Fica combinado assim? Sim. Ok. Érica, eu queria só aproveitar que eu estou vendo aqui. Eu tenho uma dúvida em relação a. Vou aproveitar que o Nicolas Roger, que eu sei que também lê bastante, pode me explicar isso. Um psicólogo no campo de concentração é o mesmo livro que Em Busca de Sentido. Só que eu acho que são editoras diferentes. Eu ouvi Sim, falar. a Auster, ela lançou, inclusive, esse livro aqui recentemente, que é A Falta de Sentido. Nessa mesma editora tem um livro que se chama Só um Psicólogo no Campo de Concentração. Ele é uma versão diferente de outra editora, que no caso é essa aqui, para o Em Busca de Sentido. O Em Busca de Sentido, ele estava aqui em algum lugar. Em Busca de Sentido, ele não tem, achei. Ele não tem o nome, um psicólogo de concentração aqui na frente, mas quando você abre ele tem aqui dentro. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É o mesmo livro, inclusive um colega meu comprou e disse, olha, comprei. Eu disse, cara, tu não já tem um Em Busca de Sentido? Ele é o mesmo livro. Aí eu, tu tem 2 livros, é bem bonito, né? Mas só pra isso. Então, obrigada. É só porque eu ficava na dúvida de relação. Eu li o Em Busca de Sentido em PDF. É o mesmo. Esse daqui, inclusive, eu recomendo, tá? Ele tem alguns textos que são iguais aos textos que a gente tem aqui no Psicoterapia e Existencialismo, mas tem outros que nunca foram publicados em português, então vale a pena, tá? Quem quiser comprar isso daqui é muito Tem bom. como você tirar o print do nosso encontro, Nick? Tem, peraí. Quem quiser ligar a Quem câmera, puder, sorrir ou se ajeitar, né? Ficar à vontade, quem só me puder dizer a abrir hora. a câmera. Ô, Nick, antes de você tirar o print, pessoal, lá no grupo da gente, eu solicito que todo mundo deixe o seu Instagram, porque aí a gente sai marcando, Show. né? Tá certo? Para que a gente possa seguir uns outros no Instagram. Show. Fecha a apresentação, Érica, para pegar a gente mais, para abrir mais, pegar mais pessoas. Tranquilo, meu filho. Só um momento. Érica, você falou que o nosso próximo encontro é dia 13, é isso? Isso. sexta-feira que vem. Eu vou me atrasar um pouquinho. Será que alguém pode Nick. gravar? Aham, a gente grava. Eu vou tentar ver um mecanismo para gravar, porque eu estava vendo um programa, inclusive, que eu não achei. E talvez no Microsoft Teams tenha o recurso de gravação gratuito, mas tem muitos que são pagos ou que dão limite. Então, o máximo que eu consegui gratuito foi 5 minutos. Isso aí não dá conta de um grupo de estudos. Nadir tá gravando, né, Nadir? Tô, mas é aqui no teclado, tem o símbolo do Windows Uhum. e a letra G. Aí eu consigo gravar assim, não sei como é isso, mas eu consigo gravar assim. Agora, Érica, para você, não foi você que iniciou? Num cantinho do lado direito, onde tem o chat, aí tem atividades para você. Eu acho que você está como administrador ou anfitriã, não sei. Aí tem a opção de gravar, depois você dá uma olhadinha. Certo, tá certo. Vou dar uma olhadinha. Aí, no caso, eu vou parar de apresentar aqui, né, Nick? Isso aí. Parei de E apresentar. aí vai agora. Quem quiser aí dar um sorriso, puxa o cabelo para trás e vamos lá.
Oi. Deixa eu só ver se salvou aqui, porque qualquer coisa a gente tira outro. Tá certo. Pronto, salvou. Ok. Vou postar Pronto, lá no gente. grupo, tá, pessoal? E a gente deixa o nosso Instagram lá que é pra gente seguir. Tá certo, gente? Show. Minha gente, muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Obrigada, gente. Boa Até noite, sexta. então. Tchau. Até. Tchau, tchau. Até sexta. Até mais, pessoal. Boa noite. Foi um prazer conhecer vocês. Grande Prazer. abraço. Prazer conhecer. Também, gostei muito, Nicolas. Quadro no fundo, né? Gostei muito também. Tchau. Tchau, gente. Viu, Tchau, Nicolas? Fê. Gostei muito desse quadro que tá aí no fundo. Acho que é um quadro. Ah, foi presente da minha supervisora. Eu era pra ter falado. Ano que vem ela vai ser minha supervisora. Ano que vem. Eu achei lindo. Tchau, gente. Depois eu mando a foto dele pra você ver o que é que tem escrito aqui. Por favor. Ai, quero ver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Nick. Obrigada. Tchau. Eu tava separando aqui os artigos para enviar pro pessoal. Eu esqueci de sair. Tchau. Tchau.